Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Existem alguns tipos de pecado. Os mais conhecidos são o adultério, a fornicação, a idolatria, a mentira, o roubo. Mas existe um outro pecado que pouco se fala, que se chama o pecado da omissão. O pecado da omissão, ele é tão grave quanto qualquer um outro. E eu vou provar isso para você na Bíblia. Eu não estou com a Bíblia aqui, que eu estou num parque. Se você está olhando, eu estou aqui num parque, onde é uma floresta na realidade. Mas, se o Diógenes ou qualquer outra pessoa aí, olá, Marivaldo, puder abrir, está lá no livro de Samuel, logo no início, que fala do sacerdote Eli. Se eu não me engano, está no capítulo 2 em diante. Se alguém puder achar aí, eu agradeço e escrever aí. O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. E os filhos dele faziam coisas erradas. Eles prostituíam e tocavam no sacrifício, na oferta. E o sacerdote Eli, ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Mas ele sabia o que os seus filhos faziam. E ele não fez nada. Olá, Fátima. Ele simplesmente se omitiu. Ele simplesmente ficou calado. E o que aconteceu? Vamos resumir a história. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos. Olá, Sidney. E ele morreu. O que eu quero dizer com isso? O problema é que os filhos do diabo, eles não se omitem. Eles declaram, eles não têm vergonha. Eles não têm moral. Eles declaram o que eles são. Eles declaram, lá João, aquilo que eles creem, abertamente. Os filhos do diabo. E os filhos de Deus? Ficam calados, omitem, não se posicionam. Isso é pecado. Isso se chama pecado. E na Bíblia tem o pecado de omissão, que foi o caso do sacerdote Eli. Veja o que aconteceu com ele. Olá, lindo, um abraço. Veja o que aconteceu com o sacerdote Eli e com os filhos dele. Ele se omitiu. Meu amigo e minha amiga, nós estamos numa situação de guerra, por incrível que pareça. Não é uma guerra física, como está tendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Não, não é esse tipo de guerra. É uma guerra espiritual. Uma guerra aonde o inimigo, ele fala o que ele vai fazer. Ele declara o que ele vai fazer com relação à sua família, com relação à sua liberdade, com relação à sua vida. E o que a igreja está fazendo? A igreja está omitindo, está em silêncio, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. De alguns pastores que não têm medo de aparecer na mídia, nas redes sociais, e declarar o seu voto, declarar sua posição, porque não é questão de igreja, é questão de cidadania. Porque antes de você ser cristão, você é cidadão. Você tem que pagar os seus impostos, você tem que obedecer às leis. Não é porque você é de uma igreja, você é pastor, ou você é cristão de uma igreja, que você
está isento disso, está livre de um problema ou de uma desgraça. Não, você é um cidadão como eu sou um cidadão. Antes de eu ser pastor, olá, eu sou um cidadão. Eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que obedecer às leis. E o que é a política? A política não é questão de religião, é questão de cidadania. Política, se você não sabe, é questão de cidadania. Você tem que votar, você tem um título. Se você não votar, você tem que justificar, você tem que pagar uma multa. Então isso é o quê? Isso independe da igreja que você é. Isso independe do título que você tem. Você é um cidadão, você tem que prestar serviços à sociedade, às leis, ao governo. Agora, o que eu tenho visto que me deixa com nojo, eu não tenho outra palavra, se eu usasse uma outra palavra seria um palavrão, mas eu tenho nojo de determinados pastores que não fazem nada, que não se manifestam, que ficam orando e jejuando como se fosse isso resolver as coisas. Os filhos do diabo não estão orando nem jejuando, eles estão nas ruas, eles estão nas redes sociais manifestando a sua preferência, o seu voto. E os cristãos? E a igreja? A igreja está no ar-condicionado, convidando as pessoas para fazer um jejum e uma oração. Meu amigo e minha amiga, isso não resolve. O sacerdote Eli foi omisso. Omisso estão sendo os pastores no Brasil, com raríssimas exceções. Estão peidando para dentro. Me desculpe a expressão, mas eu tenho que usar para ver se você acorda. A situação não é questão de política, é questão de liberdade. É questão de liberdade. Você quer perder a sua liberdade? Você quer ser controlado pelo Estado? Então fique omisso para você ver. Se omita para você ver, depois não adianta você chorar. Não adianta você chorar. Você vai perder o seu filho. Escute o que eu estou te dizendo. Eu tenho apenas um pouquinho de experiência. Vocês sabem, eu repito as coisas para que você aprenda. Eu morei em vários países. E os países que eu não morei, eu conheci, eu abri igrejas. Toda a América Central, República Dominicana, El Salvador, Nicarágua, Guatemala. Todos esses países, Honduras, eu abri igreja. Sem contar os Estados Unidos. Sem contar que eu morei na Venezuela, morei em Porto Rico, morei na Colômbia, morei no México. Veja a experiência que eu trago. Isso não é para te afrontar, não é para dizer que eu sou melhor, não. É um privilégio que Deus me deu. Deus me deu esse privilégio e eu cumpri com as minhas responsabilidades. Aonde eu fui, eu abri igreja, porque era a minha função. Então eu sei o que eu estou dizendo para você. Você não sabe o que é o comunismo. Você não sabe o que é o Estado te controlar. Você não tem ideia, você está brincando com as coisas. Você está se omitindo, é um pecado. Leia o que aconteceu com o sacerdote Eli. Ele se omitiu, ele sabia das safadezas que os filhos dele estavam fazendo. E contra Deus, os filhos estavam prostituindo e estavam tocando no sacrifício do povo. E o que o sacerdote Eli fez? Nada. Ele não fez nada. Veja o resultado, meu amigo e minha amiga. Se você se omitir, você vai pagar o pato. Escuta o que eu estou dizendo para você. Você já ouviu falar em morada social? Tem um vídeo que eu postei ontem, do Porta dos Fundos. Aquele vídeo é uma sátira, mas uma sátira da realidade. Eles vão pegar vagabundos e botar dentro da sua casa. Já estão fazendo isso na Colômbia. O povo colombiano, onde eu morei, recentemente votou e elegeu um ex-guerrilheiro.
Um ex-guerrilheiro tem 3 meses no poder. O povo já está fazendo manifestação. Já está fazendo manifestação. Veja o que está acontecendo na Nicarágua. Veja o que aconteceu em Cuba. Cuba é uma miséria que você não tem ideia. Mas você pode ver pela internet. Veja o que está acontecendo na Argentina. Na Argentina, 50% da população é pobre. E tem 5 milhões de indigentes. Quer dizer, gente que nem pobre não é. Só para você ter uma ideia. Eu morei na Argentina. Quando eu morei, a Argentina era rica. Era dólar quando eu morei na Argentina. E conheço bem a Argentina. Abri igrejas na Argentina. Morei em Córdoba, morei em Buenos Aires. Conheço bem. Hoje, você vai na Argentina, dá medo. Há 1 ano e pouco atrás eu estive na Argentina. Dá medo você ir na Argentina. Medo. As pessoas que têm dinheiro na Argentina estão indo embora. Ou estão vindo para o Brasil, ou indo para o Uruguai, ou indo para a Espanha, ou indo para os Estados Unidos. Mas as pessoas têm dinheiro. E quem não tem dinheiro? Lá na Argentina estão assaltando igual no Brasil. Estão roubando. Sabe o que a polícia faz? O Estado faz? Nada. Absolutamente nada. Estão invadindo casas. Invadindo casas. Sabe o que o governo fez? Nada. Você espera que isso aconteça no Brasil? Não se omita. A omissão é um pecado. A omissão é um pecado. Leia a Bíblia. Eu estou me baseando na Bíblia. Se alguém puder escrever aí aonde está escrito, se eu não me engano, é 1 Samuel capítulo 2, que fala do sacerdote Eli. O que aconteceu com ele, aconteceu com os filhos dele. Veja o que aconteceu. O que os líderes evangélicos estão fazendo no Brasil? Nada. Com raríssimas exceções. Eles estão no ar-condicionado, com a bunda no sofá, chamando o povo para orar e jejuar. Isso não resolve. Eu garanto para você que não resolve. O que resolve é você ter posição. Obrigado, Jorge. O que resolve é você se posicionar. Não tenha medo. Você não diz crer em Deus? Você não diz ser de Deus? Como é que você pode ser um covarde? Como é que você pode ser um covarde se você diz ser de Deus? E os covardes não herdarão o reino dos céus. Está escrito isso. O pastor só não é covarde para pedir dinheiro, não é verdade? Para pedir dinheiro, ele é macho. Para pedir dinheiro, ele cita a Bíblia inteira. Para pedir dinheiro, ele fica 40 minutos. Mas para falar para o povo que a liberdade de todos os brasileiros está em jogo. E o Bolsonaro vem alertando isso há 4 anos. Há 4 anos. Você já se perguntou por que Deus não escolheu um pastor para ser presidente da República? Você já pensou por que Deus nunca colocou um político das igrejas para ser presidente? Porque eles são frouxos, eles são covardes. Eles defendem o líder deles, eles defendem o sistema da igreja deles, mas eles não defendem o povo. Então Deus escolheu um cara que ninguém dava nada por ele, que todo mundo dizia que ele não chegava em lugar nenhum, e esse cara é o que está defendendo 210 milhões de pessoas, inclusive você. Um cara que levou uma facada. E ele está te defendendo. E você, um covarde, um safado, você está calado. Você está calado. Você não se posiciona. Imagine se não tivesse as redes sociais. Tudo que a Globo faz é verdade. Tudo que ela fala é verdade. Só que hoje tem as redes sociais para desmentir o que a Globo fala. A Bandeirantes, a Folha de São Paulo e outros meios que são mentirosos, que te enganam, que tratam você como lixo, porque eles ganham muito dinheiro. Se o comunismo foi implantado no Brasil, essa gente vai para Miami, essa gente vai para Nova York, essa gente vai para a Europa. E você, bonitinho, e você não vai poder sair de casa. Você não vai poder sair de casa.
Porque vão tomar tudo que você tem. Você vai ser escravo do Estado. Veja o que é Cuba. Veja o que é Venezuela. Eu morei lá. Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Um país bonito, cheio de praias. Veja o que é Venezuela. As pessoas abandonaram as casas. As pessoas estavam comendo cachorro, gato, vendendo seus filhos. E se não fosse o Bolsonaro ajudar os venezuelanos, coitado deles, eles estavam mortos. É isso que você quer para você? É isso que você quer para sua família, para os seus filhos? Se posicione enquanto é tempo. Faltam 2 semanas. Vá votar. Não se omita, não seja covarde. Vá votar. Porque você está no Brasil. Você não tem dinheiro, você é um pobre, é um João Ninguém. Se o comunismo for instalado, até o que você tem eles vão tomar. Aí você não acredita em mim? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que eu estou fazendo terrorismo? Tá bom, então quando acabar o vídeo, bota aí no Google Venezuela, bota aí no Google Cuba, bota aí no Google China, bota aí no Google Coreia do Norte, bota aí no Google Colômbia. Coloca, para você ver o que acontece lá nesses países que são controlados pela esquerda. Coloca! Se você acha que eu estou fazendo terrorismo, se você acha que eu estou exagerando, não tem problema, você tem esse direito. Agora, coloque lá, porque depois não adianta nem oração nem jejum. Não adianta ir para a igreja amarrar o diabo. Não adianta, isso é besteira, isso é tolice. Você está amarrando o diabo na igreja e não se posiciona contra o próprio diabo, que quer tomar a sua vida. O diabo, meu amigo e minha amiga, antigamente, ele matava os cristãos colocando no poste para servir de tocha humana, para iluminar a cidade. Antigamente, os cristãos eram mortos nas arenas com os leões. Hoje, o diabo trabalha diferente. Ele implanta o comunismo e ele não deixa você ter liberdade. Basta você ver, bota aí, palavra Inquisição. O que a Igreja Católica fez na Inquisição? A Igreja Católica, ela usou o Estado, ela usou a polícia para dizer que só havia uma religião. E quem não fosse da religião católica seria torturado, seria morto, seria preso. Foi o que aconteceu, isso é história. Isso é história, qualquer burro pode entrar no Google e ver que isso é história. E você não acredita que isso vai voltar. Você que não acredita que isso está prestes a voltar. Tá, faltam 2 semanas. O Lula e o PT têm várias declarações deles. O Lula, há 30 anos atrás, ele dizia: nós vamos implantar o comunismo no Brasil, mas vai levar tempo. Está aí na internet, palavras deles. Está na internet. Nós vamos implantar o comunismo, igual Cuba. Igual Cuba. Quem começou na América foi o Fidel Castro. E depois o Fidel Castro passou para o Hugo Chávez. O Hugo Chávez passou para o Lula. E assim sucessivamente. É que você não conhece a história, eu conheço. Eu morei lá. E eu leio. Meu amigo e minha amiga, o sacerdote Eli perdeu a vida e perdeu os filhos porque foi omisso. Talvez esse seja o seu pecado. Você é omisso e todo omisso é covarde. Sinônimo de omissão é covardia. É covardia, você é um covarde. Você diz crer em Deus, eu não acredito. Não acredito que você crê em Deus. Porque os padres católicos, pela primeira vez, a Igreja Católica está dividida. Pela primeira vez na história. A Igreja Católica está dividida. Os padres católicos estão metendo o pau no BT. E os pastores estão com a bunda no sofá, convidando você para jejuar e orar. E os padres católicos estão metendo o pau no PT.
e o seu pastor, o seu líder, com a bunda no sofá, porque ele tem dinheiro, meu amigo. Ele tem dinheiro. Olha que eu tenho só um pouquinho de experiência. Um pouquinho só, ele tem dinheiro. Ele vai pegar o avião dele e vai embora. E você é que vai gemer. Deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Veja o que os padres católicos estão falando. Eles falam mais forte do que os pastores. Mais forte do que os pastores. Eu tenho divulgado vários vídeos de padres católicos. Vários vídeos de padres católicos. Porque eles estão falando a verdade. Engraçado, né? A Igreja Católica sempre apoiou o comunismo. Sempre apoiou o comunismo. Só que agora existe uma geração de padres diferente. Existe uma geração de padres diferentes. E esses padres diferentes, eles estão aí. Existe uma divisão na Igreja Católica, especialmente no Brasil. A maioria dos padres estão a favor do Bolsonaro. Impressionante. E os pastores convocando você para jejuar e orar. É inacreditável. É de uma covardia, é de uma canalice que não tem tamanho. Obrigado. Com 25 me avisa. É de uma canalice que não tem tamanho. Os padres dentro das igrejas estão falando abertamente do comunismo, abertamente da liberdade, estão orientando o povo deles. E os pastores pedindo oferta. E os pastores fazendo campanha. E os pastores falando do milagre urgente. E os pastores jejuando, orando, como se isso fosse resolver. Veja, a mulher do Bolsonaro, ela está viajando mais do que o Bolsonaro, ela não para. Ela não para. Recebendo ataque de manhã, de tarde, de noite. O marido levou uma facada. Ela poderia dizer para ele: meu filho, eu não quero mais essa vida não. Vamos viver a nossa vida, a gente tem dinheiro. Vamos criar nossa filha nos Estados Unidos, na Europa. Ela poderia ter dito isso, porque dinheiro que não falta para eles. E ela está lutando junto com ele. Essa mulher, ela tem o seu valor. Ela não é uma evangélica vagabunda como muitos têm aí não, os pastores. Ela é uma mulher, entendeu? Como Débora, que Deus escolheu para ser juíza, para libertar o povo. Veja, ela está batendo perna, de manhã, de tarde, de noite. O marido vai para um lado, ela vai para o outro. Ela não poderia dizer: meu filho, meu amor, vamos embora desse país. Não vamos, eu não vou aguentar isso não. Não vou aguentar, nossa filha não tem vida. Os nossos filhos não têm vida. É ataque de manhã, de tarde, de noite. Ela não fala isso. Ela deve dizer para ele: eu estou com você. O Bolsonaro não é ninguém sem essa mulher. O Bolsonaro não é ninguém sem essa mulher. Eu fico até arrepiado. Porque é uma mulher de valor, uma mulher como Débora. Uma mulher como Débora. E o pastor, o seu líder, um cagão. Um cagão de carteira assinada e que paga o carnê do INSS. Esse é o seu pastor, um cagão, um covarde, omisso, que não se posiciona. Mas para pedir dinheiro, aí ele é macho. Para pedir dinheiro, aí ele te ameaça. Aí ele te amedronta. Mas, para se posicionar, ele é um cagão. Me desculpe a expressão. Mas, para o brasileiro, cagão é uma expressão até bonita. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. O sacerdote Eli pecou por omissão. O sacerdote Eli perdeu a vida por omissão. Perdeu os filhos, porque permitiu que os filhos zombassem das coisas de Deus. Veja, com Deus não se brinca. Deus havia prometido ao sacerdote Eli uma bênção sem medida. E no final, Deus tirou essa bênção sem medida. O que está em jogo é a sua liberdade. É a sua liberdade. Vocês sabem que eu moro aqui nos Estados Unidos.
Minha família mora aqui, minha mulher, meus filhos. E eu também moro no Brasil, porque vou pregar no Brasil, fazer outras coisas. Mas suponhamos que amanhã o comunismo tome conta do Brasil. Eu tenho a oportunidade, o privilégio de ficar aqui. Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. E você? O que você vai fazer da vida? Diz para mim, o que você vai fazer da sua vida? O Estado, no comunismo, é o que manda em você. No comunismo, o Estado manda em você. Vê se o Lula, lá na favela do Rio de Janeiro, ele falou em desarmamento. Veja. Aquele boné que ele usou é comprovado, é de uma facção. Se você botar aquele boné e entrar em qualquer outra favela, eles te matam. Por que o Lula entrou na favela, se a polícia não pode entrar? Por que o Lula não falou de desarmamento lá? Será que você é tão estúpido que você acredita nas mentiras da Globo? Ou talvez do seu amigo que defende o comunismo? Veja, vou terminar, obrigado, Jorge. Por que o Lula entrou na favela no Rio de Janeiro? Se o Fachin proibiu que a polícia entrasse. Por que o Lula entrou sem nenhum problema? Sem segurança, sem nada. Ele não foi com segurança para lá. Ele foi com a mulher dele, com o Eduardo Paes e alguns políticos do PT. Será que você não pensa nisso? No comunismo, a bandidagem impera. A polícia não tem armas. Veja, é o que o PT quer fazer. Então, meu amigo, se posicione, vá votar. Não caia nessa baboseira, nessa idiotice que política não se mistura com religião. Não caia nessa mentira. Se o seu pastor fala isso, ele não conhece a Bíblia. Ele não conhece a Bíblia. O pastor que fala que não se mescla ou não se mistura política com religião, ele não conhece a Bíblia. Saia dessa igreja, que o seu pastor é ignorante. Fica aí o vídeo. Divulgue esse vídeo o máximo que você puder. O máximo que você puder. Se posicione. Se posicione. Publique esse vídeo quantas vezes você puder. Veja. É isso mesmo, Sidney. Quem crê não foge. Fica aí o vídeo. Deus abençoe a cada um de nós. Mas Deus não vai abençoar se a gente for covarde. Deus não vai abençoar se a gente ficar com a bunda no sofá, clamando jejum e oração, igual alguns líderes estão fazendo. Deus não vai abençoar, porque Deus não honra a covarde. Não honra o presidente, a mulher dele. Estão 24 horas trabalhando numa guerra espiritual. Mas eles não estão com a bunda no sofá. O presidente está no norte, a mulher dele está no sul. O presidente está no sul, a mulher dele está no norte. Uma mulher que tem filhas, que poderia estar em casa cuidando das filhas, que poderia dizer para o marido dela: chega, eu não aguento mais essa vida. Você já quase morreu e eu não quero mais essa vida para os nossos filhos. Não, ela está lutando pela sua liberdade, pela minha, pela nossa liberdade. Não é questão de igreja. Escute o que eu vou dizer para você e vou terminar. Você, antes de ser cristão, você é cidadão. Antes de você ser pastor, você é cidadão. Antes de você ter um título, você é cidadão. Então exerça o seu direito de cidadão, porque senão não adianta chorar depois. Um abraço, que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus abençoe a mulher dele, que Deus abençoe todos aqueles que estão envolvidos para defender a nossa liberdade. Divulgue esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Um bom dia para vocês.